Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o acerto do Mano Menezes, como já foi anunciado antes. Eu já trouxe aqui para vocês no canal o novo treinador do Grêmio. Eu quero te contar esses detalhes também sobre técnico Luiz Felipe Scolari, ou coordenador técnico Luiz Felipe Scolari. Será que ele vem? Tá tudo encaminhado? Não está? O que está acontecendo? E o jogador que está lesionado vai desfalcar o Grêmio contra o Godoy Cruz. Já é um grande problema para o Mano Menezes para esta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. E também tem um desfalque importantíssimo, além do zagueiro, que o Mano Menezes vai ter que já chegar rebolando para montar o time do Grêmio. Deixa eu te contar tudo isso, dá aquele like, se inscreve, ative as notificações, vem fazer parte junto comigo para vocês continuarem a ficar sempre bem informados do Grêmio aqui no canal. Falta pouco para 20 mil inscritos, conto com o apoio de todos vocês, então comenta sobre todos esses assuntos. Olha só, eu trouxe num vídeo anterior sobre um pouco da história do Mano Menezes. Muita gente nas redes sociais vieram falar comigo dizendo que o Mano não é o cara, que está ultrapassado, que ele não serve para o Grêmio, que ele não tem um histórico para isso, e aí eu fiquei um pouco bolado com isso e resolvi trazer um pouco da história do Mano Menezes, como ele começou, como ele chegou no Grêmio e o que ele se tornou depois de ter passado pelo Grêmio. Claro que existem alguns trabalhos que ele não foi vitorioso nos clubes, mas existe um contexto para isso e a gente tem que entender sobre exatamente isso. Mas no detalhe final, eu quero trazer para vocês e convido vocês a assistirem o vídeo. Então, ele vai estar no final desse aqui. Assiste até o final para vocês irem lá, clicar e assistir ele um pouco sobre o Mano Menezes. Convido vocês sobre isso. Porque o Mano Menezes é um cara que é muito daqui do Rio Grande do Sul, ele é muito gaúcho e ele é o cara que entende muito bem o que é o Grêmio. Ele retorna para o Grêmio depois de 20 anos do seu primeiro anúncio, ele é anunciado novamente. E tudo indica que ele vai fazer um grande trabalho, porque é um cara que conhece o jogador, conhece o vestiário, sabe exatamente aonde utilizar as peças, e para isso ele é o cara que vai ajustar, ele é um cara que organiza a casa, ele arruma a casa. E se o Grêmio vai ser campeão ou não, ele acredita que sim, porque ele está sendo contratado para isso, mas também para não deixar o Grêmio ficar nessa zona intermediária de tabela. Ele quer sim colocar o Grêmio lá em cima, e isso é o principal fator num cara vencedor como ele é. E ninguém pode dizer que ele não é um vencedor. Ele é sim um treinador vencedor. Ele não ganhou alguns títulos, não ganhou em alguns clubes por contextos. E se a gente for trazer aqui, nós vamos passar 24 horas falando de tudo isso. Teria que trazer uma entrevista com ele para entender todos os detalhes que a gente já sabe e ele trazer os bastidores. Mas vamos lá. Porque além dele ele trouxe o Sidney Lobo, o Thiago Kozlowski e o preparador físico Flávio de Oliveira. Já falei isso no vídeo anterior, mas tem um detalhe muito importante. O Filipão, o Luiz Felipe Scolari, já tem conversas entre ele e o Mano Menezes, já foram debatidos a respeito do time do Grêmio e o que precisa ser feito para levantar esse time daqui para frente. Mas o Filipão vai ser o coordenador técnico, Léo? Pois é, aí eu quero trazer para vocês que isso é detalhe. Falta alguns detalhes para finalizar isso. Daqui a alguns dias, quem sabe, o Grêmio anuncia o Luiz Felipe Scolari. Por quê? O Marco Souza, na GZH, ele fala que as conversas com o Filipão avançaram. Informação dele, tá? A direção negocia os detalhes contratuais com os representantes de Luiz Felipe Scolari, ex-técnico e atual coordenador. Bom, é para ser coordenador do clube. Essas conversas, elas começaram a ser feitas na sexta-feira, dia 18. E aí, a partir daí, o papo vai para um lado, vai para o outro. E o Filipão conversou com o Mano Menezes e trocaram algumas ideias, como dizia, né, o nosso querido Renato Portaluppi. Filipão conversou com os membros da direção, né, e a respeito dessa possibilidade. E se agradaram, pelo menos para 2025, porque essa direção só vai até 2025. Então, isso ficou um pouco, atrapalha um pouco o planejamento.
né? Mas o fato é que vai sim ajustar a casa e fazer o Grêmio subir para o bem do Grêmio, assim como o próprio Mano Menezes falou, que é uma honra retornar ao Grêmio. Agora, o Mano Menezes, que vai ter em breve o apoio do Luiz Felipe Scolari, certamente o Filipão vai assinar, vai aceitar essa proposta, vão chegar a um denominador comum para assinar com o Grêmio até o final de 2025. O Mano Menezes tem um problema, talvez dois, e eu acredito que sejam dois. O zagueiro Wagner Leonardo está lesionado. O Grêmio confirmou que ele sentiu uma lesão de grau 1, está com uma lesão de grau 1 do músculo pectíneo do quadril direito. Tá fora. É grau 1, mas a gente acredita aí que é 10 dias de recuperação para 15, talvez. Um jogador que experiente, vestiu a camisa, era um dos líderes, pelo menos dentro de campo, né, jogando muito com garra, com vontade, uma personalidade que fez com que todos os jogadores entendessem o que ele queria, né, o que ele mostra dentro de campo. E ele foi substituído no Grenal pelo Walter Kahneman. Bom, Walter Kahneman, a gente não precisa apresentá-lo, né? Além de tudo que ele já fez pelo Grêmio, sua história, ele vestiu a camisa do Grêmio nesse último Grenal como se fosse a primeira vez e deu o máximo sobre ele. Inclusive, eu fiquei de postar um vídeo da entrevista dele depois do Grenal no meu Instagram e não postei, então eu vou postar lá. Já convido vocês a seguirem, irem lá no meu Instagram e já me seguir também para poder fazer isso. Então, dá essa moral para nós aí. E o Walter Kahneman deve ser o substituto. Bom, por zagueiro, o Mano Menezes não terá problema, mas terá problema para a lateral esquerda. Marlon, que foi contratado junto ao Cruzeiro, deu conta do recado no Grenal. Ele seria um jogador interessante para o Grêmio nessa Copa Sul-Americana, só que ele não está inscrito, já começou a fase de grupos. E agora o Grêmio tem que terminar a fase de grupos sem o lateral esquerdo titular para poder depois inscrevê-lo numa possível vaga, na troca de algum jogador. O Marlon está fora, porque não está inscrito, então o Mano Menezes certamente vai escolher alguém para colocar no lugar. Naturalmente seria Lucas Esteves, mas a gente que conhece o Mano, sabe como ele trabalha. Para os mais novos que não acompanham, não sabem como é o trabalho dele e só acha que ele é um treinador que não vence, né? O Mano Menezes tem uma característica defensiva e sabe muito bem montar um time compacto. E aí ele pode ser que ele adapte aí um terceiro zagueiro, coloque um Vieira pelo lado esquerdo, ou até mesmo o próprio Lucas Esteves, proibindo ele de ir para o ataque, porque o Grêmio tem meias e extremas em velocidade, coisas que o Mano Menezes, né, atletas e perfis de jogadores que o Mano Menezes gosta. E a gente que acompanha a carreira do Mano há muito tempo sabe exatamente disso. Além de tudo, também tem um centroavante de área, que é o Arezzo. Então, não se surpreendam que no decorrer do tempo as coisas podem mudar. Quem sabe Arezzo e Bright White joguem juntos, e aí o Grêmio fica um pouco mais compactado. Aquele 4-4-2 tradicional possa acontecer, por que não? Ou com um extrema, né, e um atacante um pouco mais. Mano Menezes trará surpresa para todos vocês. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas tá aí as informações. Eu quero que vocês comentem, dê o like para quem chegou até aqui e não deu, e se inscreve no canal. O Grêmio tá em outro nível a partir de agora. Acreditem, eu tô confiante e acredito que vocês também vão estar a partir do jogo já desta quinta-feira contra o Godoy Cruz, lá na Argentina. É um Grêmio diferente. O Grenal já foi, e o próximo será melhor ainda. Comenta, dá o like, se inscreve, vem junto comigo, ajuda a gente a chegar nos 20 mil inscritos aqui no YouTube. Conto com o apoio de todos vocês, daqui a pouco a gente volta com mais informação.